Meus queridos alunos e alunas, nesta videoaula nós vamos abordar o tema consolidação das demonstrações financeiras. Eu subdividi esse tema em duas videoaulas. Nesta, vamos abordar os aspectos conceituais e exemplos. E numa outra videoaula, que você deve assistir na sequência, nós vamos resolver casos e questões. Vamos lá, então. Então, estamos aqui, nosso MBA. Né? Consolidação. Esse tema é um tema que está lá na NBC, né? NBC, TG 36 ou CPC 36, certo? Então está aqui. IFRS 10. Perfeito? Vamos lá, então. A instrução normativa CVM 247 também é uma base legal para esse tema, porque a CVM, como vocês já sabem, ela emite normas contábeis específicas para companhias de capital aberto. Esse CPC 9 é uma interpretação que ajuda a entender alguns aspectos mais difíceis aí da CPC 36. Eu começo pelo seguinte: que empresa está obrigada a fazer, a elaborar, a apresentar demonstrações? Então vamos lá. De acordo com o regulamento do imposto de renda, o último regulamento vigente, que é o de 2018, lá no seu artigo 286, ao final de cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido por meio da elaboração, em observância à lei comercial. O que é a lei comercial, meu querido? É a lei 6.404. Certo? Balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Olha que interessante. Uma empresa, então, mesmo que não seja sociedade anônima, se fizer a opção de imposto de renda, declarar imposto de renda pelo lucro real, essa empresa terá que elaborar essas três demonstrações: balanço patrimonial, DRE, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, de acordo com a lei comercial, isto é, a lei 6.404, mesmo não sendo sociedade anônima. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. O lucro líquido deverá ser apurado em observância dessa lei. Portanto, balanço deverá ser transcrito no diário ou no valor. Então veja, se uma empresa, mesmo não sendo SA, tem que fazer demonstração de acordo com a lei, vai ter que atender a todos os outros aspectos da lei, inclusive das normas contábeis, porque a lei das SA, ela aponta para as normas internacionais todas. Perfeito? É uma limitada. Todas as multinacionais que são limitadas e optam pelo lucro real, qualquer empresa que fizer opção pelo lucro real, automaticamente está empurrada obrigada a apresentar demonstrações como se SA fosse. Certo? Vamos lá, então. Código Civil, lá no artigo 1179, o empresário, a sociedade empresária, exceto pequeno porte, porque é no Código Civil que encontramos as orientações legais para as limitadas, né? São obrigadas a seguir sistema de controle e levantar anualmente balanço patrimonial e resultado. Então, o Código Civil obriga, claro, exceto aquelas que estão dispensadas, todas as outras a apresentarem pelo menos essas duas demonstrações. Agora, as normas. Quando fala assim NBCTG, está falando, o CPC 26 está falando IAS 1. Né? A entidade deve apresentar todas as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo. E essa norma define como conjunto completo balanço patrimonial, DRE, DRA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? DLPA, DFC, DVA e nota explicativa. Perfeito? Muito bem. Definições. Agora, então, que a gente entende que empresas estão obrigadas a apresentar que demonstrações, então, segundo as normas, todas as empresas, né? Segundo o CPC 26. Lá o
o Código Civil só isenta as pequenas empresas. Então vamos lá, definições. O que é uma controlada? Já estudamos quando estudamos normas anteriores. Controlada é a entidade controlada é a entidade que é controlada por outra entidade, quer dizer, é uma investida que é controlada por uma controladora, né? Então volta para cá. O que é controladora? É a entidade que controla pelo menos uma, né? Uma ou mais, pelo menos uma. Então, se uma entidade controla uma empresa, ela já é uma controladora. Controle da investida. Quando é que o controle? Essa norma deixa bem claro, né, um aspecto importante que é poder. Tá aqui, poder. Quando é que uma empresa controla outra empresa? Ou um investidor controla a investida quando está exposto ou tem direito sobre os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida. E ele tem capacidade, tem poder, de afetar esses retornos por meio do poder sobre a investida. Então, quando é que tem controle? Quando tem poder sobre os seus retornos variáveis, quando pode influir, o seu envolvimento dá a ele capacidade, olha aqui que está escrito, vou mudar até de cor aqui, capacidade de afetar os retornos por meio do seu poder. Então, controle tem a ver com o poder de afetar os resultados, né, que são do interesse de quem tem o controle. Vamos lá, então. O que são demonstrações consolidadas? São as demonstrações contábeis de um grupo econômico, em que os ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, fluxo de caixa e suas controladas são apresentados como se fosse uma entidade econômica. Então, veja, entenda o seguinte, demonstração consolidada não é uma demonstração de um ente jurídico que exista. Se nós aqui, por exemplo, você, eu e mais alguns amigos, nós resolvemos investir em N empresas, de setores que são complementares ou não. Fizemos N investimentos, né? Nós podemos constituir o quê? Uma empresa, onde nós todos dividimos a participação que cada um tem e vamos, então, controlar, né, gerir essas nossas controladas. O balanço consolidado é a soma. Eu pego o balanço da controladora, que também pode ter uma atividade. Imagina a Petrobras. Ela tem uma atividade, uma empresa que tem uma atividade relevante, né? Mas ela também tem participações em que ela controla refinarias e uma série de outras empresas, distribuidoras. Então, ela tem atividade em si, também tem participação em outras empresas, controlando essas outras empresas. Então, faz parte da cultura internacional, especialmente Estados Unidos e Europa, de darem muito mais valor às demonstrações consolidadas, isso é, ao somatório. Porque se eu controlo A, B, C, D, E, F, G, H, 10 empresas, o que adianta eu olhar só para o balanço aqui da controladora? Eu posso ter uma empresa aqui que fatura 100 milhões, mas cada uma das minhas controladas fatura muito mais do que eu. Se eu sou dono de todas elas, é muito mais relevante olhar a potência, a importância de tudo isso junto. Então eu somo o caixa de todo mundo. Demonstração consolidada, num aspecto assim, de uma forma bem simplória, bem simples, é somar as contas de todo mundo. Soma o caixa da controladora com suas controladas. Soma contas a receber, soma imobilizado, soma intangível, também soma passivos. Perfeito? Então eu vou ter aí eu vou conseguir enxergar o tamanho do ativo desse grupo econômico. Entendeu? Então, olha para cá. O que é um grupo econômico? É a controlada com todas as suas, a controladora com todas as suas controladas. É muito mais importante a visão de grupo econômico. O que é a participação do não controlador? É no minoritário. Né? Porque se uma empresa é controlada por outra, imagina, uma empresa tem 1 milhão de capital.
E 800 mil é de uma empresa. Agora, 200 mil é de sócios que não têm controle. São chamados minoritários ou não controladores. Vamos lá, então. Participação do não controlador. É a parte do patrimônio líquido da controlada não atribuível direta ou indiretamente à controladora. Poder são os direitos existentes que dão a capacidade atual de dirigir atividade relevante. Não é qualquer atividade, são as atividades relevantes. Sociedade de comando de grupo. Veja bem, essas definições aqui estão na norma. Isso aqui está no CPC 36. Ó. Essas definições estão no CPC 36. Essa definição que estou te apresentando aqui agora está na lei. Ó, na lei. O que é uma sociedade de comando de grupo? É a controladora. Sociedade controladora e suas controladas podem constituir um grupo de sociedade. A lei brasileira diz que ela deve ser brasileira, exercer direto ou indiretamente de modo permanente esse controle. Perfeito? Ela deve ser chamada de grupo de sociedade ou simplesmente de grupo. Enfim, a lei brasileira exige que ela registre isso, né? As relações entre a sociedade, a estrutura administrativa e o grupo, a coordenação, serão estabelecidas em convenção do grupo. Mas cada sociedade conservará sua personalidade e patrimônio distintos. Certo? Somente grupos organizados poderão, de acordo com esse capítulo, poderão usar a designação grupo. Então, quando você vê assim, Grupo Pão de Açúcar, que é uma sociedade anônima, ele fez o registro na junta, informou quem faz parte deste grupo. A empresa que ele controla é essa, aquela e tudo mais. Ele não comprou barateiro, não comprou supermercado SEC, todo mundo que ele comprou em São Paulo e fora de São Paulo, que operam com a bandeira do Grupo Pão de Açúcar, ele pode até não ter o controle 100% sobre aquela rede de supermercados, mas tem a maioria, então passou a usar o nome Pão de Açúcar, está dentro do Grupo Pão de Açúcar, né? Mas tem que registrar isso devidamente, de acordo com orientações da Lei 6.404. Vamos lá! Quem deve consolidar? Quem deve consolidar? Quem deve consolidar? Segundo a norma, segundo a CVM e segundo a lei. Certo? Uma pergunta que pode vir na sua cabeça. Professor, quem devemos seguir? Olha, está na lei, a gente obrigatoriamente tem que seguir. Né? Mas a norma tem força de lei no Brasil. E na medida que o Conselho Federal de Contabilidade recebeu poderes legais para emitir norma obrigando profissional e empresas, então o que está lá na norma também tem força de lei. Então tem que seguir o mais abrangente. Certo? Vamos lá então. Qual é o objetivo dessa norma? Do CPC de número 36. O objetivo desta norma é estabelecer princípios para a apresentação e a elaboração de demonstrações consolidadas. Quando a entidade controla uma, basta controlar uma. Se controlar uma, tem que consolidar. Item 2 dessa norma, atingindo o objetivo. Para atingir esse objetivo, quer dizer, para ter que controlar, exige que a controladora controle, tem que controlar uma ou mais controladoras. Define o princípio de controle como base para a consolidação. Deve aplicar como princípio de controle para identificar se o investidor realmente controla. Define os requisitos para a elaboração das demonstrações, os detalhes que vamos aprender, e define a entidade de investimento, estabelece uma exceção para a consolidação. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Olha só. Uma controladora tem apenas uma controlada, tem que consolidar. Ele deixa bem claro, como pudemos ver aqui, que tem que controlar para que haja consolidação. E faz a relação, para que tenha controle, tem que ter poder sobre a investida. E já diz para você uma exceção. Olha, uma sociedade de investimento não precisa consolidar. O que é isso? São os fundos que são constituídos e podem controlar N empresas de um segmento ou de vários segmentos. Né? Na área imobiliária, enfim, shopping centers, controlam vários outros. Mas como o objetivo é investir, não é um objetivo permanente, então está desobrigado à consolidação. Então, controladoras que têm o objetivo de
apenas rentabilizar investimento em ações dos seus sócios, isso é chamado de sociedade de investimento. Essas não estão obrigadas à consolidação. Certo? Vamos lá. Daqui o que eu acabei de explicar para você. Entidade de investimento. A controladora deve verificar se atende à definição de entidade de investimento. A entidade de investimento é uma entidade que obtém recursos de um ou mais investidores com o intuito de prestar a esses serviços de gestão de investimento. Diferente. Investimento permanente. Pão de Açúcar comprou outras redes de supermercados. Ali é investimento permanente. Ampliar o número de lojas. Aqui não. Se compromete com seus investidores no sentido de que seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para a valorização do capital. Certo? Mensura e avalia pelo valor justo. Claro, eu compro ações, o que vale é o valor justo da ação, porque eu posso vender hoje. Ponto final. Né? Então não avalia por MEP, por equivalência patrimonial. É investimento especulativo, não é permanente. Uma sociedade de investimento, mesmo que controle outra empresa, né? Mesmo que controle, esse controle não tem objetivo de ser permanente. Vai vender na hora que pode vender de uma hora para outra. Na hora que acharem que aquela é a hora de vender aquele investimento, rentabilizar aquele investimento. Então, isso aqui, com todos os detalhes, é o que caracteriza uma sociedade, uma entidade de investimento. Vamos lá. Quando consolidar? Simples, olha só. Entidade que seja controladora deve consolidar. Aí, observação, essa norma não se aplica às seguintes exceções. Então, olha só, o que a gente vai ver aqui agora. Já aprendemos que temos uma exceção. A gente não precisa consolidar se somos uma sociedade de investimento. Não precisa. Agora, tem outras exceções. Aí ele vai dizer aqui, ó, se eu sou controladora de várias empresas, mas ao mesmo tempo sou controlada por alguém, e se este alguém apresentar demonstração consolidada, eu aqui estou desobrigado. Vai apresentar outras situações, mas basicamente é essa. Vamos lá então, olha só. A controladora é ela própria controlada de alguém. Certo? Olha só. Pode deixar se satisfizer todas essas condições. Não basta que a minha controladora... Eu sou controladora, mas tem uma controladora acima de mim. Ó, se os instrumentos não são negociados, tem que ser capital fechado, para que eu não precise controlar. E ela não tiver arquivado, nem tiver em processo de abertura de capital. Perfeito? Então, olha só. Se a minha controladora, ela consolidar, certo? Eu não preciso. Agora, eu aqui não posso ser capital aberto. E eu aqui não posso estar em vias de ser uma companhia de capital aberto. Então tem que ser uma companhia de capital fechado. Nessas situações, atendendo a todas elas, não preciso consolidar. Vamos lá. Agora, vamos estudar a obrigatoriedade de consolidação sob a ótica da CVM. Então, estudamos a obrigatoriedade de acordo com a norma. Agora, CVM. Olha só. Ao final de cada exercício social, demonstrações contábeis consolidadas devem ser elaboradas por companhia aberta, que possui investimento em controladas. Mas a CVM, assim como as normas contábeis antes de 2008, também permitiu controladas em conjunto, mas o CPC 36 não permite. Então veja, a CVM orienta que a consolidação aconteça para nossas controladas e as nossas controladas em conjunto, mas o CPC 36 não permite isso. Sociedade de comando de grupo, que inclua uma companhia aberta. Então, uma controladora que tem uma companhia aberta. Então, veja, quem é mais abrangente? Né? Quem é mais, no caso aqui, a norma está mais restritiva? Eu só vou consolidar, é a norma, hein? Controladora que tenha controlado. A CVM é controlada e controlada em conjunto. A norma não permite isso. Certo? Então, a CVM essa é uma norma mais antiga, essa é uma norma lá de 1996, que não foi atualizada pela norma de 2009, 2010, atualizações até mais recentes do CPC 36. Então, a CVM, nesse aspecto, a instrução 247 está atrasada. Mas é importante que eu diga para você isso, porque essa resolução está vigente.
Você trabalha numa SA de capital aberto, e agora? O que tem que fazer? Vai consolidar as controladas. As controladas em conjunto não consolida. Porque a norma contábil, que a companhia de capital aberto também tem que seguir, diz que não precisa. Aliás, não pode. Certo? Vamos lá. O que é uma controlada em conjunto de acordo com a CVM? Ué, é aquela em que nenhum acionista exerce individualmente poder de controle, preponderância nas decisões, o poder de destituir. Então, é básico na norma do CPC 36 que eu só consolido se tenho poder. Controle é poder. Se eu não, ninguém tem preponderância, então não há um controlador. Certo? Olha para cá. Então está aqui, ó. Controle conjunto no CPC 36. 2 ou mais investidores controlam coletivamente quando devem exigir em conjunto. Ó. Devem agir em conjunto. Nesse caso, nenhum investidor pode dirigir as atividades sem a cooperação, né? Sem a cooperação dos demais. Nenhum investidor controla. Se não controla, não consolida. Cada investidor deve contabilizar a sua participação no investido de acordo com as interpretações. Certo? Ó, investimento em coligada. Investimento em negócios em conjunto. Eu vou divulgar de acordo com o CPC 18, mas não vou consolidar, porque não controla. Certo? Quais demonstrações consolidar? Essa é outra pergunta. Então nós entendemos agora quais demonstrações consolidar. Então, de acordo com a CVM, Instrução 247, que você já viu que está velha, né, que não foi atualizada. Olha só, companhia aberta, claro que CVM só regulamenta companhia aberta, que possui investimento em controladas, olha aqui, ó, incluindo controladas em conjunto, isso aqui está desatualizado de acordo com a norma. Né? As quais demonstrações? Compreendem balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração consolidada de origens e aplicações de recursos. A chamada DOAR. Certo? A antiga DOAR. Meu querido, a DOAR deixou de ser obrigatória a partir da promulgação da Lei 11.638 em dezembro de 2007. A partir de 2008, não é o mais obrigado. E a DOAR foi substituída pela DFC. Então, vejam. Olha só. Então, nós entendemos, e o mercado entende, que temos que, balanço patrimonial perfeito, DRE perfeito, e temos que substituir DOAR pela DFC. E nota explicativa, claro. Norma, olha o que a norma fala. Lá no item B, 86 da norma do CPC 36, né? Da CPC 36. Combinar itens. Demonstrações consolidadas devem combinar itens de ativo, passivo, patrimônio líquido. Está falando de quem? Do balanço patrimonial aqui. Ó. Receita e despesa. Está falando de quê? DRE. Fluxo de caixa. Está falando do quê? DFC. Pronto. Muito claro isso. Então, as normas internacionais que o Brasil adotou, CPC 36, ele determina que você faça a demonstração consolidada de que demonstrações? Balanço patrimonial, DRE e DFC. Perfeito? Vamos lá. Quais demonstrações consolidadas? Estão fazendo aqui uma combinação, né? Fazendo aqui uma, digamos assim, um mix, né? Desse negócio. Né? O que a gente vai considerar como demonstrações? Fiz aqui uma combinação para você ter esse resuminho aí para você. Tá aqui, ó. Lei, balanço patrimonial, DRE. Né? Como a própria lei das SA lá, a lei 11.638 substitui a DOAR pela DFC, vai ser a DFC, ó. CPC 36, cita balanço, DRE de caixa. CVM, entendemos que a DOAR foi substituída pela DFC. Perfeito? Muito bem. Muito bem. Quando consolidar? Aí botei para você aqui um resuminho, um quadro. Né? A norma NBC-TG 36 é a mais simples. Né? É a mais simples. Porque, quando a controladora tem pelo menos uma controlada. A lei das SA. Né? Quando a lei diz que tem que consolidar. Quando uma companhia aberta, com 30% do seu PL em controladas. Uma companhia aberta com 30% ou mais do seu PL em controladas. Ou
Sociedade de comando de grupo, não interessa se é SA ou não. Né? Sociedade de comando de grupo, independente de ser CIA ou não. Então, tem uma sociedade de comando de grupo, portanto, tem controlada, né? Pode ser, inclusive, ser limitada, tem que consolidar. Agora, CVM, quando uma companhia aberta tiver investimento em controlada e controlada em conjunto. A gente sabe que isso aqui a norma não permite. Companhia de comando de grupo que tem investimento em companhia aberta. Veja que essa aqui, por que eu botei amarelo? Porque é mais abrangente. Sociedade de comando de grupo, né, independente de ser SA, de ser CIA. Aqui, comando de grupo, mas tem que ter investimento em companhia aberta. Evidente que aqui vai abranger, né? Esse aqui assambarca esse critério. E esse critério aqui, ó, é mais abrangente, porque aqui a companhia aberta com 30% do PL, aqui basta ser companhia aberta. Ó. Tem investimento em controle. Então, esse conceito é mais abrangente. E esse aqui mais ainda, né? Acabou. Controladora que tem uma controlada. Ponto final. Esse aqui só excluiu as controladas em conjunto. Você tem um detalhe que ele é menos abrangente do que a CVM, que ele excluiu controlado em conjunto. Certo? Aqui, um diagrama para você entender, né? Lei. Olha a lei, hein? Entenda o que a lei diz. Companhia, certo? Aberta, ó, capital aberto, que tem mais de 30% do seu PL. Se o PL dela é 500, olha aqui, ó, 30% é 150. Certo? Ela tem investimento, ó, 80% desse PL que é 50 é 40. 80% de 50 é 40. 80% de 50, de novo 40. 80% de 50 aqui, ó, 40. 61% de 50, 30,5. Somando tudo isso, não tem 150,5, não é um pouquinho mais do que 30% do PL da investidora? Vai consolidar todo mundo. Certo? Porque essa aqui é capital aberto e tem mais de 30% do seu PL. Pronto. Ou sociedade de comando de grupo, SA ou não, que tem uma controlada. Perfeito? CVM. Não, capital aberto, que tem o quê? Uma controlada. Não interessa se essa aqui é aberta ou não. Essa aqui é aberta. Tem 51% dessa aqui. 51% de 500 é 255. Certo? E ainda a CVM, Sociedade de Comando do Grupo, que tem a participação em pelo menos uma companhia de capital aberto. Basta uma de capital aberto. Certo? Muito bem. Essa aqui é uma regra especial. Né? A CVM, ela pode incluir sociedades, embora não controladas, que sejam financeiramente dependentes. É dependente. Não está absolutamente de acordo com a norma, mas ela pode incluir. Então a CVM tem esse poder. Autorizar, em casos especiais, é exclusão. Pode controlar, mas em casos especiais, a CVM, para as companhias abertas, pode instituir uma regra para exclusão por algum motivo. Certo? Vamos lá. CPC 36. Ó, consolidação depende de controle. E controle é poder. Então vamos ver onde é que a norma fala de maneira mais explícita sobre isso. Ó. Lá nos itens 10 a 14 do CPC 36, ó, o investidor tem poder sobre a investida, quando tem direitos existentes que lhe dão capacidade de dirigir atividade relevante, que afetem significativamente os retornos que tem. O poder decorre de direito. Algumas vezes o poder é simples de ser percebido. Outras vezes não, vai depender de avaliação. Né? Muito bem. Aí, para que essa avaliação possa ser feita de melhor forma, essa avaliação que ele citou aqui, ó, em outros casos a avaliação é mais complexa, exige que mais de um fator seja considerado, certo? Acordos contratuais. Então, olha só. O investidor, ele tem a capacidade atual de dirigir a atividade de renda, tem a capacidade, você tem o poder, mesmo que seu direção ainda esteja por ser exercido. Então, ele não precisa estar lá com a mão na massa, mas ele tem poderes para alterar de maneira relevante os destinos daquela entidade. Então, dizemos que existe o poder, existe o controle. Olha só, se dois ou mais investidores, cada um deles tem direitos que lhe dão capacidade unilateral de dirigir diferentes atividades, um investidor que tem capacidade atual, que tem o poder, né, de dirigir, as atividades que afetam de forma mais significativa os retornos da investida, que tem poder sobre ela. Então, perceba, o investidor
tem a capacidade de dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa o retorno. Então, se dois, aí ao julgamento, dois têm a capacidade de intervir. Mas qual é aquele que tem a capacidade de afetar mais os retornos? É esse que tem o poder. Certo? Então a norma aqui dá parâmetros. Olha só. O investidor pode ter o poder sobre o investido, mesmo que outras tenham direitos existentes que lhe deem capacidade atual. Né? Mas pode ser que essas outras sejam, se classifiquem apenas como influência. Tem influência para dirigir, para afetar, mas o poder está na mão de um, não na mão de outros dois. Tá? A norma também deixa claro o seguinte, que direitos de proteção não caracterizam o poder. O que é direito de proteção? Muitos acordos existem, um sócio às vezes entra, coloca dinheiro e fala, eu vou ter direito de sair se a lucratividade não atingir tanto, se as vendas não chegarem, se isso e aquilo não acontecer. Isso é um direito de proteção para o investimento. Isso não caracteriza poder, a norma deixa bastante claro. Então, esse item 12, 13 e 14 é para ajudar no julgamento, né, quando o poder não está tão claro assim, né, para ajudar a entender quando tem mais gente atuando, quem tem mais poder, quem de fato controla. Volta para lá. O investidor, independente da natureza do seu envolvimento com a entidade, deve determinar se é controlador, avaliando o controle, como a gente acabou de ver. O investidor controla a investida se tem a capacidade de afetar esse risco por meio do seu poder. Perfeito? O investidor controla a investida se somente se possui todos os atributos: poder sobre a investida, exposição a direito sobre os retornos variáveis decorrentes, capacidade de usar o seu poder para afetar o valor dos seus retornos. Então, veja como a norma bate bastante em poder. Por isso que essa foi uma grande modificação na última revisão dessa norma. Deixou de ser possível, não pode mais consolidar controle compartilhado, controle conjunto, controle de joint venture. Não pode mais. Porque só pode consolidar se a gente controle. Para controlar tem que ter o poder. Você tem que ter, essa empresa que consolida tem que ter a capacidade de alterar os retornos sobre as atividades relevantes da entidade. Perfeito? Vamos lá. O investidor deve considerar todos os fatos e circunstâncias. O investidor deve reavaliar se controla. Se no ano que vem não controlar, vai ter que desreconhecer, quer dizer, não vai mais consolidar. Continuando, olha, com vários itens ele reforça essa posição. O investidor está exposto, tem direito sobre retornos variáveis, quando os retornos do investidor decorrentes têm o potencial de variar conforme o resultado do desempenho da investida. O investidor controla a investida se possui não apenas poder sobre a investida e a exposição, ou a direito sobre retornos decorrentes, mas também capacidade de usar o seu poder para afetar o retorno. Olha como ele bate. Tem poder, mas posso usar para afetar o retorno. Muito bem. Agora, outras orientações sobre a consolidação, que é política, início e fim. A controladora deve elaborar demonstrações utilizando políticas contábeis uniformes. Claro, todos no grupo têm que ter as mesmas políticas. Né? Eu não posso, por exemplo, a controladora, a propriedade de investimento avalia valor justo, e uma controlada avalia custo. Não, não pode. Então, temos que ter políticas contábeis que sejam iguais, uniformes, para ativos e passivos similares, de mesma natureza. Senão eu vou somar banana com laranja. Não disse aqui já que consolidação é somar? Então, como é que eu vou somar uma propriedade para investimento que avalia valor justo, valoriza, eu atualizei, desvaloriza, eu boto para baixo, se a outra lá avalia custo? Quando eu somar, eu vou somar coisas distintas. Certo? Vamos lá, então. A consolidação da investida se inicia a partir do momento que tem o controle. Que o investidor tiver o controle. E cessa quando o investidor perdeu o controle. Perfeito? Vamos lá. Participação dos não controladores.
vai ser no PL. A controladora deve apresentar a participação dos não controladores no balanço patrimonial, no PL. Essa foi outra modificação muito importante na última revisão dessa norma. A participação do minoritário, ela era, especialmente antes de 2008, apresentada no fora do PL, fora. Sempre o patrimônio líquido consolidado, ele era o PL da controladora, só. Agora não. Agora, o PL consolidado é o PL da controladora mais a participação dos minoritários nas controladas. Certo? Nos exemplos você vai entender isso legal. Guarda isso aqui. Participação dos não controladores, isto é, a participação dos minoritários está dentro do PL, destacado. Participação do não controlador, ou participação do minoritário. Vamos lá. Perda de controle. Se perdeu o controle, tem que reconhecer ativo e passivo. Não vai reconhecer mais. Perfeito? Vai reconhecer, claro, o investimento remanescente. Eu deixei de controlar, mas agora ela é a minha coligada. Então eu vou atender o CPC 18, vai passar a ser uma coligada, eu não consolido mais. Então, perfeito? Muito bem. Ou o investimento especulativo, segundo a NBCTG 48. Vamos lá. Não cabe consolidação. E a CVM, sempre que eu falo CVM, você já sabe, é companhia aberta. Sempre uma regra dessa para a CVM é companhia aberta. Empresas que estejam com claras evidências de perda de continuidade, está quebrando, né? Pediu. Não basta que a empresa solicite uma recuperação judicial. Não basta isso. Ela tem que estar absolutamente em processo de vai falir, vai quebrar. Não vai continuar. Então, acabou. Não consolido mais. Volta para cá. Ou a venda para investido da minha controlada está em futuro próximo. Estamos com um memorando assinado já, avançado, tem clara evidência, efetiva e clara evidência que vai ser realizada a venda. Então, eu não consolido. Porque imagina, estou consolidando no 31 de dezembro, o balanço vai ser publicado em fevereiro, março, e em fevereiro a empresa já não é mais do grupo. Então, aquele balanço consolidado é mentiroso. Né? Então, se já tem clara evidência que aquela empresa controlada não fará mais parte do grupo, então não consolida. Vamos lá, então. Continuando. Procedimentos de consolidação. Muito bem. Aqui são procedimentos genéricos. Como eu já disse a vocês no início da aula, né? O que é consolidar? Soma linha a linha, ativo e passivo, receita e despesa. Soma linha a linha, ativo e passivo, receita e despesa. As demonstrações têm que ter a mesma data. Né? E caso não tenham, a defasagem máxima é 2 meses. Perfeito? Máximo de 2 meses. Claro que as demonstrações devem ser elaboradas sob a mesma política contábil. Participação do minoritário, destacada onde? Dentro do PL. Dentro do PL. Na CVM 247 está dizendo que é antes do PL, perfeito? Então é uma modificação. Temos que atender ao CPC 36 dentro do PL. Muito bem. Mais procedimentos. Participação de uma sociedade na outra. Então, a participação que o controlador tem na controlada, eu elimino contra o outro. Saldos existentes entre as sociedades, vou eliminar. O que é isso? Eu tenho dividendo a receber na controladora, dividendo a pagar na controlada. Eu vou eliminar um contra outro. Não tem sentido. Se eu estou fazendo uma peça contábil, que ela é de um ente econômico, não posso botar que eu tenho a receber de mim mesmo. Então, tudo que um tem a receber do outro, eu elimino. As parcelas dos lucros não realizados também têm que ser eliminadas. O que eu quero dizer com isso? Né? Se uma empresa fez uma venda para outra, do mesmo grupo, controlada para controladora, e a controladora ainda tem o estoque não vendido, se foi feita com lucro aqui, tem que eliminar esse resultado não realizado. Certo? Vamos lá. Excluir os saldos de contas ativas e passivas em relação a eliminar o lucro não realizado. Aí estou vendo especificamente o que a instrução CVM orienta, que é igualzinho o que é a norma. Esse artigo aqui é da lei, ó, que é a Lei 6.404. Então a lei está casadinha com a instrução. Eliminar resultado.
Muito bem. Fundo de comércio, o que é isso? Isso é o ágio. Olha, eu vou colocar aqui para você o seguinte. Quando a gente compra, faz uma aquisição, né? Imagina, a empresa A comprou a empresa B. Essa empresa B tem um PL, me acompanha, de 500 mil reais. Tem um PL de 500 mil reais. Se eu vou comprar, por exemplo, 70%, teria que pagar 70% desse PL no mínimo, né? 350 mil. Aí eu vou lá e pago 500. Pago 600. Saiu da conta bancária do controlador, né? Porque isso aqui agora é o controlador. Ele não comprou 70%, ele controla. Mas o que eu vou destacar aqui no balanço da controladora é investimento em B. Ué, 70% de 500, 350. Vai estar aqui. Esse overprice, o que eu paguei a mais, pode ser porque eu acredito que essa empresa vai ter uma rentabilidade enorme. Isso aqui é o chamado ágio, ou goodwill. Vamos imaginar que o dono dessa empresa me convenceu de que ela vai ter uma rentabilidade estúpida nos próximos 5 ou 10 anos. Então ele infla o preço e eu pago um pedaço dessa expectativa de rentabilidade futura. Volta para cá. Veja, esse meu investimento aqui, ele vai desaparecer contra a participação que eu tenho no capital da outra, no balanço consolidado. E esse ágio? Certo? Eu não posso colocar no balanço consolidado, que é o balanço que vai somar essas duas demonstrações, eu não posso colocar ágio pago por ele próprio. Então, o ágio vai ser apresentado no balanço consolidado no subgrupo intangível. Você vai ver isso nos exemplos. Certo? Então, está aqui. Ó. Ágio. Perfeito? A instrução 247, ela apresenta isso de maneira ainda... Ó, o ágio no intangível correto e o deságio como receita diferida, né, no passivo, não é mais. Então, o deságio também está desatualizado nessa instrução, certo? O que vale é o que está aqui. Ó. Aliás, minto, a lei também está desatualizada. Né? Manda apresentar como dedução de provisão. Não, ó, a parcela não absorvida vai ser classificada no intangível. Então, tanto a lei quanto a CVM estão desatualizadas na determinação. É isso aqui que está correto, ó, que está no ICPC, que é o moderno. No balanço consolidado, certo? O ágio fica registrado no subgrupo do ativo intangível. Certo? Balanço individual da controladora, esse ágio fica no investimento. Mas no consolidado fica no intangível. Para ficar bem claro esse negócio para você. Certo? Muito bem. Deságio é ganho, vai para o resultado, na hora que ele aconteceu. Certo? Então tá lá. Dois tópicos que deixam bem claro, dois slides que deixam isso de forma bastante clara. Compensação. Aliás, Milton, antes de continuar. Nas aulas anteriores, especialmente na videoaula anterior a essa teórica, né, onde a gente estudou lá o CPC 18, tem uma aulinha específica sobre deságio. O deságio é receita. E é isso que fala a norma aqui. Ó. Deságio, olha para cá. Deságio é receita, é ganho na compra. Ganho na compra. Certo? Muito bem. E o ágio, nós aprendemos. O ágio, a gente aprendeu que ele fica no subgrupo investimento. No consolidado vai para o intangível. Perfeito? Então, essa questão de ágio e deságio, para que você entenda isso aqui, compreenda os exemplos e questões que a gente vai fazer no contexto de consolidação, você tem que ter estudado e assistido às aulas do CPC 18, especialmente uma aulinha que eu falo sobre ágio e outra aulinha que eu falo sobre deságio. Perfeito? Muito bem. Agora, compensação. Na contabilidade não se permite compensar. Quando a gente faz a consolidação, eu também não posso compensar ativo com passivo. O que é compensação? Por exemplo, eu tenho um carro que vale 50, eu registrei ele por 50 no ativo. Certo? Aí tem uma dívida de 20 mil sobre esse carro, financiamento, está no passivo, 20 mil. Isso está assim no balanço individual
E eu tenho que respeitar isso quando consolido. O carro 50 eu vou somar com outros veículos da controladora, apresentando o balanço da controladora. E o passivo relativo a esse carro, que é da controlada, vai aparecer no passivo consolidado, somado com o passivo da controladora. Eu não posso compensar ativos e passivos. No processo de consolidação, assim como das demonstrações, não poderá ser efetuada compensação de qualquer ativo, pela dedução de passivo ou ativo. Claro, isso é o princípio básico da contabilidade. Né? Exemplos. Vamos lá para os exemplos. Olha só. Exemplo 1. Né? Subsidiária integral. Eu tenho dois exemplos. Atenção. Eu tenho aqui ó, ativo e tenho aqui passivo. Então, me acompanha com cuidado e com atenção. Vamos consolidar. Então, o princípio básico da consolidação, qual é? Somar, certo? Eu vou pegar os ativos da alfa, os ativos da beta. Veja, a companhia beta, subsidiária integral é aquela que temos 100%. Então, ó, a companhia beta tem no caixa dela 100 mil reais. O que é isso? Ué, isso é o capital ó, dela. Então, essa empresa, ela só tem a conta capital e só tem a conta disponível. Bem fácil. Então, significa que a empresa alfa acabou de abrir essa empresa, vamos imaginar que tenha constituído essa empresa em outubro, em setembro, e aí em dezembro tem que consolidar. Claro, se eu controlo 100% uma empresa, tem que consolidar. Mas eu só acabei de botar o capital e o capital está no caixa ainda, ela não fez nada com isso. Como é que a gente consolida? Ué, vou somar linha a linha. Então está aqui, ó. Veja, disponível dessa companhia, da controladora. Aqui é 0. Então vai ser quanto? 150. Perfeito? Aqui é 0. Olha, o contas a receber do grupo é 450. É só o contas a receber do controlador. Estoque, 350. Aqui 0. 350. Ó, 50 e aqui 0. Aqui vai ser quanto? 50. Agora, fechou. Então veja, o ativo circulante consolidado é igual ao ativo circulante da controladora. Opa, peraí. Tem 100 mil reais aqui, ó. Aqui tem um errinho aqui que escapou. Aqui isso aqui é 100 mil, ó. Então, na verdade, aqui é 250. Perfeito? Aqui é 250. Tranquilo? É bom ter um errinho porque a gente corrigiu aqui. Claro, veja bem, esse ativo aqui, ó, tem 100 mil. É a única linha que tem 100 mil. Esqueci de colocar aqui. Então, o consolidado vai ser a soma dos dois, 150 mais 100, 250. Então, claro que o ativo circulante consolidado ele é maior 100 mil reais. Ele é 1.100.000. Perfeito? Vamos lá, então. Agora, ativo não circulante, participação societária. Esse 100 mil que eu tenho, ele vai ter que desaparecer. Esse 100 mil tem que desaparecer. Então, por isso essas colunas de ajuste aqui, ó. Por isso as colunas de ajuste. Veja, participação societária é uma conta de natureza devedora. Para eu fazer essa linha desaparecer aqui no consolidado, não pode ter nada nela, né? Eu tenho que, se é ser devedor, eu tenho que fazer um crédito numa coluna de ajuste, ó, crédito. E por que tem que desaparecer? Porque esse é o princípio básico da consolidação. Se eu estou somando, se aquela grana que está no caixa agora voltou para o meu caixa, a participação não existe mais. Certo? A participação não existe. Olha para cá. O caixa não voltou? O caixa não voltou? Voltou. Então essa participação tem que sumir. Como é que eu faço uma conta devedora? Se consolidação é somar linha a linha, eu tenho que somar linha a linha e diminuir alguma coisa. Certo? Como é que eu faço para diminuir uma conta devedora? Eu acredito alguma coisa. Então venha para cá. Acreditei na linha de ajuste. Certo? Imobilizado. Aí é tudo igual. Aqui tem o 300, aqui tem 0. Imobilizado consolidado é um 300. Se aqui, ó, depreciação acumulada é 100, aqui é 0, aqui vai ser 100 negativo. 700 aqui, 0 aqui, aqui vai ser 700. Perfeito? Então, quem é o ativo não circulante? 1.900.000.
Perfeito? Quem é o ativo consolidado? Ué, 1.100.000, 1.900.000, 3 milhões. Muito bem, está aqui para você. Feito bonitinho. Certo? Muito bem. Agora, passivo. Está aqui o passivo. Certo? O passivo, aqui também, eu também esqueci de botar o capital de beta. Né? Vamos botar aqui o capital. Quando eu preparei, eu esqueci de... Beta tem 100 mil reais, ó. É o original lá, ó. Beta tem 100 mil reais de capital. Certo? Então tá aqui, 100 mil. Então perceba, vou botar em vermelho agora, para a gente prosseguir. Veja, fornecedores, 250 aqui, 0. Então, 250 é o consolidado. Ó, quanto você vai pagar? 150 aqui, 0. Acompanha, 150. Então, quem é o passivo circulante? A controladora é igual ao do consolidado. Agora, passivo não circulante. Aqui tem perto de 200, aqui tem 0. Então, vai ser quanto? 200. Aqui tem 400, aqui tem 0. Aqui vai ser 400. No PL que está a grande mexida. Porque eu tenho essa participação, ela desaparece em contrapartida com isso aqui, ó. Então, essa participação, aqui, ó, societária, some contra esse capital. Capital é conta credora. Como é que eu faço nas colunas de ajuste para ele desaparecer? Eu boto um débito. Então, repara, nas colunas de ajuste, eu tenho um crédito no investimento, para fazer ele sumir aqui, ó. E na coluna capital, eu tenho um débito, para fazer ele desaparecer no consolidado. Então, o consolidado, na verdade, ele passa a ser apenas 1.800.000, que é o capital do controlador, mais as reservas. Perfeito? Então, aqui deu quanto? Deu ativo e passivo aqui, ó. 400 aqui, 600 aqui e 2 milhões aqui. Então, vai dar os mesmos 3 milhões aqui. Perfeito? Então, tá aí para você. Maravilha? Exemplo 2. Um pouquinho mais sofisticado, porque nesse exemplo a participação agora já não é mais 100%. A participação é 60%. Perfeito? Aqui está o balanço ativo, passivo. Vamos lá então, porque eu acho que eu cometi a mesma... E quando eu preparei os slides eu apaguei tudo, né? Então vamos fazer primeiras correções aqui, ó. É inclusão, vou botar em preto. Aqui tem um disponível de 100.000. Perfeito? Pronto, aqui está 100.000 disponível. Perfeito? Vamos lá. E no passivo, a gente também tem, ó, um capital. Ó, aqui o capital aqui é de 100.000. Só que agora a participação não é de 100%. A participação que a controladora tem sobre a controlada é de 60%. Então vamos aprender mais um detalhe. Aspectos mais complexos eu selecionei na aula de casos e exercícios a gente vai aprender. Além desses que são os aspectos básicos, os aspectos mais complexos. Vamos lá então. Olha só. Estamos aqui no... Isso, estamos aqui no ativo. Veja bem, disponível 100, 190 na controladora. Com 100 vai dar quanto? 290 aqui, ó. Consolidado. Quanto vai receber? 450, 0, aqui vai dar 450. Estoque 350, aqui 0, aqui vai dar quanto? 350. Despesa antecipada 50, aqui 0, 50. Nada é eliminar. Então, se eu for somar aqui o nosso balanço consolidado, né? Ele vai dar quanto? 290, 450, 350, 50, que dá 1.140.000. Repara, é o ativo circulante da controladora mais dos 100.000 reais. Agora, ativo não circulante. Vamos lá então. Participação social. Epa, esses 60.000, se você olhar lá no passivo, esses 100.000 reais aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó, esses 100.000 reais aqui, me acompanha. Esses 100.000 reais
60 mil é do sócio controlador. 40 mil é do sócio, o quê? Minoritário. Eu vou eliminar esta participação aqui de 60 contra um pedaço, certo? Um pedaço. Então eu vou fazer essa aqui sumir, eu vou fazer essa participação desaparecer. Se é uma conta devedora, eu vou creditar 60 aqui. Vou até pular lá, contra um 60 aqui, ó. 60 aqui. Aí para já matar logo esse item, né? Nessa linha eu também faço sumir esse 40, então desapareci com esse 100. Certo? Mas eu transporto essa aqui para cá, ó, participação do minoritário, ó, dentro do PL, né? 40 mil. Então eu faço um débito nessa linha, nessa coluna, faço um crédito nessa. Ela vai continuar numa linha do consolidado. A participação do minoritário aqui, ó, dentro do PL consolidado. Entendido? Então pronto, já matei a primeira. Perfeito? Ok, imobilizado. Aqui tem milhão, aqui não tem nada. Certo? Essa vai aparecer aqui, ó. Certo? Aqui é zero. Aqui 1.300.000. Certo? Essa depreciação acumulada também aqui, 100. Essa aqui intangível, 700. Perfeito? Então, o ativo vai dar esse total de 2 milhões. Então, total ativo com passivo, 3.140.000. Isso que eu fiz na mão, está aqui para você prontinho. Agora, o passivo que eu já adiantei alguma coisa, né? Fornecedor, aqui tem 250. Aqui não tem nada, aqui vai dar quanto? 250. Perfeito? 250. Aqui, ó, 150, aqui não tem nada, 150. Total aqui, 400. Então, passivo circulante consolidado é igual. Aqui eu tenho, ó, 200, aqui não tem nada, 200. 400 não tem nada. Consolidar é basicamente somar. Então, passivo não circulante, 600. PL, ué, 200, vem para cá 200. Eu já eliminei essa participação, então vai aparecer lá quanto? Qual é o capital consolidado? 1.900.000. Quem é o PL? O patrimônio líquido consolidado vai ser isso aqui, mais isso aqui, 2.100. Concorda? Aliás, aqui é o capital. Vamos lá. Isso, aqui eu tenho. Isso, perfeito, 1.900.000. 2.100, 2.140. 2.140 com mais 600 dá 1.340.000, igualzinho o ativo consolidado. Perfeito? Então tá aqui. Aqui tem um. Vamos corrigir isso aqui, 1.900.000. Aqui é 2.140.000 para aqui dar certinho. Porque é 2.140 mais 600 mais 400. Então tem essa correção aqui. Perfeito? E assim aprendemos a eliminar quando o capital tem participação de minoritário. Perfeito? Muito bem. E assim, meus queridos alunos, encerramos esta aula conceitual com estes dois exemplos. Na aula de questões e casos, a gente vai aprofundar mais ainda em detalhes mais complexos, como contas a receber, contas a pagar e outras coisas mais. Portanto, não deixe de assistir a aula de questões e casos. Até lá! Meus queridos alunos, estamos começando agora a nossa aula de casos e questões sobre o tema consolidação. Preparei casos bastante interessantes, questões legais. Vamos à nossa aula. Vamos lá. Você sabe que a base é o CPC 36, né? E FRS 10. Você sabe que para consolidar, segundo a NBCTG 36, basta que a controladora tenha uma controlada. Segundo a lei, são requisitos um pouco menos abrangentes. Segundo a CVM, um pouquinho diferentes.
né? Eu diria que o que vale hoje é esse aqui. Agora, você também aprendeu o seguinte, que para que haja controle tem que haver poder sobre a investida. Estudamos bastante essa definição de poder. Aspecto muito importante, diferenças. Não se consolida uma participação de controle conjunto, uma joint venture, não se consolida mais a partir da CPC 36. Né? E o patrimônio líquido dos minoritários, dos não controladores, fica dentro do PL e não fora, como ficava antes. Então, principais procedimentos, soma linha a linha, de ativos, passivos, receitas e despesas. A defasagem de data, muito importante, 2 meses. Mesma política contábil, ó, participação limitada destacada dentro do PL. Muito bem. Temos que eliminar a participação de uma na outra, quaisquer saldos entre sociedades e lucros não realizados. Basicamente, é isso que a gente faz quando consolida. Né? O ágio fica no intangível. Né? Então, vamos lá, então. Resumo de consolidação. Está aí, ó. Somar linha a linha. Deve ser feita eliminação de participação contra o capital que a controladora tem no PL da controlada. Saldos pendentes em conta, uma contra as outras, contas a pagar de uma, contas a receber de uma, contas a pagar da outra, dividendo a receber de uma, dividendo a pagar na outra. Certo? Lucros não realizados nos estoques também devem ser eliminados. Perfeito? Participação no minoritário, está aqui, ó. Resumo de tudo para você. Então, vamos lá. Caso 1. Uma sociedade empresária apresenta seu ativo não circulante de investimento numa subsidiária integral. Em 31 de dezembro de 2019, foi apresentado o seguinte papel de trabalho para que fossem identificados os registros de eliminações e os saldos consolidados. Não existem lucros não realizados. Elaborar o balanço consolidado. Então está aí para você. Como é que a gente vai elaborar o balanço consolidado aqui nesse caso? Então, vamos lá. Vamos. Caixa. O que a gente vai fazer? Vai somar um com o outro. Então, 75 com 85 vai dar quanto? 160 mil reais. Deixa eu trocar a cor aqui. 165 mil reais. Muito bem. Ó, clientes terceiros, aqui ó, 150 com 40, certo? Vai dar quanto? 190. Aí eu tenho aqui, ó, cliente subsidiária, 100 mil reais. Esses 100 mil reais, se essa aqui tem contas a receber cliente, é porque a outra tem contas o quê? A pagar. Repara só, ó, fornecedores, ó, controladora, 100 mil reais. Eu vou eliminar esse 100 mil contra esse 100 mil. Então, um direito na controladora é conta devedora. O que eu faço? Eu acredito, ó, 100 mil aqui, contra esse valor. Já faço logo, que é para não me perder. Essa é a primeira eliminação que a gente vai fazer. Perfeito? Continuando. Estoques, 200 numa, 100 na outra, vai dar quanto? 300 mil reais. Certo? Aqui vai dar zero. Eliminei. Ativo não circulante. Então veja, qual é o total do ativo circulante? Vai dar aqui 160 com 190, dá 350, com 300, aqui dá 650 mil reais. Agora vamos no ativo não circulante, no ANC. Aqui. Veja bem, investimento 125 é exatamente o valor que está aqui, ó, é o capital que a controladora tem. Eu vou eliminar esse valor, que é devedor, então eu acredito, ó, acredito 125 aqui e debito 125 nessa linha, para eliminar esse valor. Perfeito? Eu vou chamar isso aqui de lançamento 2, entendeu a mecânica? Pronto, nessa linha esse investimento não existe mais.
Agora, imobilizado 350 com zero, aqui vai dar 350. Certo? Muito bem. Acabou o nosso ativo não circulante. Qual é o valor do nosso total do ativo? R$ 1 milhão. Mobilizado. Aquele 650 com esse 350 aqui. R$ 1 milhão. Perfeito? Vamos continuar. Fornecedores. Olha aqui, ó. Tem 450 aqui. Ó. E aqui não tem nada. Então aqui vai ser quanto? 450 mil reais. Fornecedor. Controladora já eliminei. Então aqui é zero. Perfeito? Muito bem. Passivo não circulante já tem o total. Aliás, passivo circulante já tem o total. Vai dar quanto? 450 mil reais. Passivo não circulante é zero, aqui vai ser zero. Então, o total de passivo, 450. Patrimônio líquido. Eu já eliminei esse capital, certo? Esse capital aqui já está eliminado. Então, aqui vai ser quanto? Na verdade, é nessa linha de baixo. Né? Aqui, ali em cima é o total. Então, 125 está aqui na linha de baixo. Então, aqui vai dar o capital de 500. E a reserva de lucro de 50. Então, 450 com 550, que é o total do PL, eu vou achar R$ 1 milhão. Então, total de ativo, total de passivo, R$ 1 milhão. Esse aqui é o nosso balanço consolidado. Perfeito? Muito bem. Está ele bonitinho para você. Eu tinha feito até numa página melhor, maior, né? Mas fiz logo no enunciado do problema. Muito bem. Está aí para você. Certo? Eliminei um contas a receber numa, contra contas a pagar na outra. Eliminei investimento aqui, ó, contra a participação da investimento. Acabou. Certo? Então, eu somo linha a linha, eliminando investimento, eliminando contas a receber e contas a pagar que existem de uma na outra. Perfeito? Vamos lá, então, um caso mais complexo ainda. Em que, caso 2, a controladora tem 60% da controlada. A companhia aberta adquiriu 200 mil de mercadoria, das quais 80 mil foram vendidas ao preço, a companhia ao preço de custo, então não teve lucro. A companhia Alfa vendeu o estoque para terceiro por 120 ao final do período. Certo? Muito bem. A companhia Alfa ainda não tinha pago essa aquisição. A Alfa emprestou para a Beta 150 mil reais. Então tem uma dívida. Então, Beta controladora Alfa para controlada Beta. Beta adquiriu, companhia Beta, a controlada adquiriu mercadoria. Então tem uma dívida para com a sua controladora. Então tá aqui, ó. Alfa, Beta. Perfeito? Capital, aqui, ó. 100 mil reais. Participação aqui, ó. 72. Perfeito? Qual é o valor da participação lá, ó? Tem 60%. Né? 60% no capital. Perfeito? Então repare. Por que é 72 aqui? Porque eu tenho 60% de 100 mil dá 60 mil. 60% de 20 mil, que são as reservas, dá 12 mil. Então, ó, isso aqui dá 72. Por isso que aqui tem 72. Porque quando a Alfa comprou Beta, Beta já tinha essas reservas. Então, Beta pagou 60% do PL. Certo? Por isso aparece 72. Então, eu vou ter que eliminar a participação do controlador, parte do capital e parte em reservas. O 40% disso, quer dizer, 40% de 120, quanto é que é 40% de 120? Dá exatamente 48. Essa é a participação do minoritário, que tem que ficar no balanço consolidado. Perfeito? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que a controladora Alfa, Beta adquiriu 200 mil de mercadoria. Certo? Beta, ó, emprestou e não pagou ainda. Beta adquiriu 200 mil mercadorias, das quais 80 mil foram vendidas à companhia A
A companhia beta de 200 mil mercadoria das coisas. Ah, só 80. 80 mil foram vendidos pelo preço de custo. Então tem 80 mil de contas a receber o beta. Olha só. Beta tem contas a receber, aqui ó, beta de 80 mil. Todo esse 80 mil está dentro de contas a pagar, ó, fornecedores, ó, a pagar de alfa. Esses 250 tem 80 mil reais aqui que ela deve a beta. Perfeito? E a beta só tem a receber a venda que fez para a sua controladora. Então eu vou ter que eliminar esses 80 aqui, ó, contra um pedaço desse contas a pagar. Agora, olha o empréstimo. A Alfa emprestou 150 para a Beta. Então, Beta tem uma dívida. Olha o passivo de Beta. Aqui, ó. O passivo de empréstimo, 150. Beta deve 150. Então, esse 150 ela deve a Beta. Olha o empréstimo a receber. Ó. A Alfa tem empréstimo. Olha aqui. Ó. Empréstimo a receber. Um ativo não circulante. Não circulante, sempre fica no RLP, se é um empréstimo para uma empresa próxima, sempre fica no RLP. Desses 190, 150 ela tem a receber de beta. Perfeito? Então é isso aí. Ó. Que ajustes a gente vai fazer neste balanço? Certo? O que a gente vai fazer aí nesse balanço? Eu vou somar. Ó. 100, 150 com 100, 250. Perfeito? Vou somar. Concorda comigo? Vamos embora. Aqui eu tenho contas a receber. Esse 80, conta devedora, vai desaparecer. Esse 80, ele desaparece contra aqui, ó. Esse parte desse a pagar aqui, ó. Perfeito? Aqui eu tenho um a pagar para a companhia beta. Então, nessa linha do 250, se é crédito, tem que botar um débito aqui, ó, de 80 mil reais. Então, veja, esse aqui, certo? Esse aqui, ó, faz par com esse aqui. Pronto. Vamos lá. O que mais? Estoques. Né? Eu tenho 350 aqui, eu tenho ó, 120 aqui. Mas não tem lucro no estoque. Certo? Não tem lucro no estoque. Então, eu vou somar. Porque não há lucro no estoque. Então, aqui é 470. Despesa antecipada, 50. E aqui, ó, 50 mil. Perfeito? Empréstimo. Esse aqui eu tenho empréstimo a receber. De quem? De alfa. 150 desse valor é de alfa. Então eu vou eliminar. Isso é uma conta devedora. Eu credito aqui 150. Ó. Este 150, certo? Eu vou creditar aqui, ó. Esse empréstimo a pagar, eu vou debitar aqui 150. 2, ó. Eu vou debitar lá, ó. Esse aqui que eu chamo de 2. Eu vou reduzir. Então, na verdade, como a companhia beta não tem nenhum empréstimo a receber e a alfa tem 190, dos quais 150 é da própria controlada, aqui vai aparecer só 40 mil reais. Essa participação societária, conta devedora, eu acredito, 72 mil, some. Só que esse 72 tem dois componentes. Olha aqui, ó. Tem dois componentes. Né? Esse 100 mil reais que está aqui, né? Ele tem, eu vou botar em cima e embaixo, ele tem 60, que é do controlador, certo? 40 dos minoritários. Aqui também, 60%, 12 é do controlador e 8 é do minoritário. Não é isso? Então veja, aqui está o 72, ó, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui é uma conta credora, eu debito aqui 72, ó, 60 mais 12. Isso aqui compõe o 72, vou chamar isso aqui de 3. Ó. Esse lançamento 3 eu vou fazer contra esse lançamento 3. Eu eliminei essa participação, aqui vai ser 0, contra a parte
parte do controlador no PL, ó, tanto no capital quanto nas reservas. Agora, o pedaço que é do minoritário, que é esse 40 aqui, ó, 40, e esse 8, certo? E esse 8. Aqui, na verdade, eu faço 60 e 12. Aqui eu tenho agora 40, lançamento 4 e 8. Estou eliminando dessa linha, mas estou repetindo aqui no minoritário. 40 e aqui 8. E vai aparecer aqui 48, que é a participação do minoritário. Perfeito? Que é a participação do minoritário. Vamos lá então, continuando o ativo. Imobilizado, aqui tem 100, 1.150, 1.100.000. Só aparece aqui, ó, 1.250.000. Depreciação também, vou repetir, é só a depreciação do controlador. Intangível, vou somar os dois. 755. Perfeito? Repare o que eu fiz aqui na mão para você, é exatamente isso. Então, eliminei esse contas a receber do controlador, eliminei o direito ao empréstimo do controlador, eliminei a participação no controlador, não está aqui, o empréstimo caiu bastante, essa linha está diminuída, de 80. Certo? Pronto, isso é ativo. Passivo, a gente já começou. Na verdade, eu já fiz tudo que era possível, o resto tudo repete. Esse 150 vai aparecer lá, certo? Essa linha aqui, eu estou tirando 80.000 daqui, ficou 170. 170 com 200, 370. Perfeito? Aqui sumiu esse, ficou 200. Aqui ficou quanto? 400. Aqui ficou 1.800.000. Aqui ficou 200, que é esse valor. Pronto, então tá aqui, ó. Tá vendo? Ficou 1.800.000, ficou 200. Eliminei isso aqui, a parte do controlador está eliminada aqui, e a parte do minoritário eu tiro aqui, mas recoloco aqui de volta, ela vai aparecer isoladamente. Entendido? Muito bacana essa questão, né? Muito legal. Então está aí fechado o balanço consolidado, ativo e passivo. Vamos lá, questões interessantes que eu selecionei aqui para a gente fechar o tema. A existência. Então, olha só, meu querido. Basicamente, o que você tem que fazer? A participação no investidor elimina contra a participação do investidor no PL da investida. Aquilo que não for participação do PL, você elimina na linha, mas repete na linha de cima, acreditando para ela aparecer como participação do minoritário. Depois de contas a receber de uma, contas a pagar do outro. Perfeito? Vamos lá então. A existência de poder é um dos requisitos para o investidor ser considerado o controlador de uma investida e tornar-se sujeito à elaboração e à apresentação das demonstrações. Tal poder está presente sempre que tiver 50%? Não. Influência é coligação, não é controle. A maioria do direito de voto, sejam eles substantivos ou não, eu posso ter a maioria do direito de voto e não controlar. Por um contrato, dei controle a alguém. Ser capaz de afetar o retorno dos investimentos da investida, o cara que tem influência também pode. O que mata é a E, ó. E tiver a capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. Coloquei para você. Ó. Tiver a capacidade de dirigir atividade relevante. Perfeito? Segunda questão. Com relação à consolidação das demonstrações, julgue os itens a seguir. Trata-se de procedimento obrigatório para todas as sociedades por ações. Meu querido, a gente já viu que sociedades por ações, que seja sociedade de investimento, não precisa consolidar. A gente também viu que se eu sou uma empresa de capital fechado, que sou controlado por uma empresa de capital aberto, que vai reportar, não precisa consolidar.
Então tem exceções. Volta para cá. Então, o que se afirma em 1 não está correto. 2. É admissível uma defasagem de até 60 dias. Perfeito. Perfeitamente. Essa aqui está correta. Terceira, devem ser excluídas das demonstrações os custos nos estoques e os lucros. Devem ser excluídos das demonstrações os custos do estoque e os lucros, ou prejuízos relativos ao resultado. Perfeitamente. Isso eu devo excluir. Os resultados relativos a goodwill devem ser evidenciados. O resultado relativo a goodwill nas operações intragrupo, não, lucro intragrupo eu tiro. Lucro intragrupo eu tiro. Não confunda goodwill na aquisição com lucro intragrupo. Lucro intragrupo, a gente não vai estar nem na demonstração. Né? Então, está correto apenas o 2 e o 3. Perfeito? Botei para você toda a base normativa aqui, para que você entenda essas respostas que eu acabei de explicar para você. Certo? A base normativa está aqui para a gente não perder tempo. 2 e 3, como eu acabei de dizer. Terceira questão, são só 4. Demonstrações consolidadas. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Quanto ao alcance da norma, a entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas, não havendo exceções. A gente já sabe que tem exceções. Sociedade de investimento, e quando a controladora reporta e eu não sou companhia aberta, não precisa consolidar. Então, não havendo exceções, não. Existem exceções. Letra E. A consolidação da investida se inicia a partir da data que o investidor obtiver o controle. Perfeito. E cessa quando ela apresenta prejuízo? Não. Cessa quando vende a participação. Ou quando está o quê? Quando tem já concretizada a venda. Né? São situações que a gente deve cessar, não consolidar. Então está errado aí. D. O investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes que lhe dão capacidade de dirigir atividades relevantes, ou seja, atividades que não afetam significativamente o retorno, não. Esse nãozinho está errado, é quando afetam, não é o D. 2 ou mais investidores controlam coletivamente a investida quando devem agir em conjunto. Para atividades irrelevantes, está tudo certo, mas só que aqui é relevante, não é assim. Olha B. O investidor controla a investida quando estiver exposto ou tem direitos sobre os retornos variáveis. Perfeitamente. É isso aqui que está definido como controle na norma. A resposta correta, letra B de bola. Está aí para você. Tá aqui, marquei bonitinho o que está errado em cada alternativa. Quarta e última questão. A companhia Jaboatão possui 60% das ações de Petrolina. As companhias apresentam seus balanços, né, para fim de consolidação. Tá lá. Então, vamos lá. A companhia Jaboatão não possui outros investimentos, não houve lucro não realizado entre as duas empresas. E vamos embora. Apresentou este balanço aqui. Certo? Então, qual é a alternativa correta? O que bate aqui? Vamos lá, vamos fazer a consolidação. Vamos consolidar esse troço aí. Né? Então, repare, possui 60% de participação, não houve lucro não realizado nas transações entre as companhias. Certo? Então, vamos lá. Disponibilidade. Eu vou somar aqui uma com a outra, vai dar quanto? 40 mil reais. Certo? Duplicatas a receber. Está aqui, 110 mil reais. Dividendos a receber. Se eu tenho dividendos a receber, é porque a outra tem dividendos a pagar. Então, esse dividendos a receber, eu vou anular. Isso aqui é uma conta devedora, para anular eu tenho que acreditar nessa linha, para que aqui ele seja zero. E aqui, essa tem dividendo a pagar, claro. A Jaboatão tem 60%. Então, 60% de 20 dá exatamente o 12. Então, desses 20, que é a conta credora, eu tenho que debitar apenas 12. Esse lançamento 1,
de ajuste vem par com esse, porque vai figurar aqui só 8, que é o que ela tem que pagar para os minoritários dela. Perfeito? Adiantamento empregado, 5 com 8, vai dar quanto? 13. Tranquilo? Qual é o valor do ativo circulante? 150, 163 mil reais. Vamos lá. Ativo não circulante. Ó, a receber de longo prazo. Vai dar quanto aqui? 70. Certo? 70 mil reais. Ó, participação incontrolada, 54. Então veja, esse capital aqui, ele é 82. Calcula aí, faz a conta comigo, 82, 60% de 82. Estou fazendo a conta junto com você. 60% de 82 dá exatamente 49.200. Certo? 49.200 no capital. Tem reserva de lucro. Quanto é que é 60% de 8 mil reais? Dá quanto? 4.800. Se você somar 49.200 com 4.800, dá exatamente 54. Então eu vou eliminar esse 54, conta devedora. Eu acredito, eu vou eliminar esse 54, eliminação 2, contra esse 82 aqui, ó. 49.200 é a parte do controlador do capital da investida e aqui vai ser 4.800. Então esses dois aqui, ó, somando, dão 54. E a diferença disso, né, que vai ser 40% de 82, calcula aí, dá 32.800, certo? O 32.800, que eu vou chamar isso aqui de 2A, eu também vou sumir nessa linha, para zerar esse 82 aqui nessa linha. Mas eu vou colocar aqui em cima, na participação dos não controladores. Assim como 40% de 8.000, que é 3.200. Se eu somar isso aqui, 3.200, essa vai dar a participação do não controlador. E ela é exatamente de 36 mil reais. É só você calcular 40% de 90. Capital mais reservas aqui é 90. 40%, que é a parte do minoritário, tem que dar 36, dividido em capital e reserva, mas aparece no balanço consolidado 36 como participação do minoritário. Perfeito? Vamos continuar? Isso foi o mais difícil aqui, eliminar esse 54. Máquinas e equipamentos, ó, 120. Certo? Depreciação, 25. Perfeito? Muito bem. O que mais? Passivo aqui, ó. Eu vou ter aqui 38. Né? Eu vou ter contas a pagar 17. Esse valor foi esse. Dividendos a pagar já eliminei. Ó, empréstimo bancário 85. A soma dessas duas linhas. E o PL eu já fiz. Vai aparecer no PL consolidado o capital da controladora e vai aparecer as reservas da controladora. Perfeito? Muito bem. Está aí para você. Isso aqui foi a eliminação mais difícil. Então, qual é a resposta? Olha só. Ativo circulante consolidado, 175? Não, 163. Passivo circulante consolidado, 75? Não, passivo circulante consolidado, 63 aqui. Lá 163, aqui 63. Agora, o valor do ativo não circulante consolidado. Aqui, ó. Ativo não circulante. A soma do realizado a longo prazo com a soma do ativo mobilizado. Sumiu a participação no investimento. Então deu 165. Essa foi a resposta. Patrimônio líquido consolidado. Olha lá. O PL consolidado, ele é o PL, olha como é fácil encontrar isso, o PL do controlador, mais a participação da minoritária. É só você pegar o valor, o PL
da investida, como 40% é do minoritário, isso aqui dá 36. Sempre o PL consolidado será o PL do controlador mais a participação do minoritário sobre o PL do minoritário. Então, esse é o valor do PL. 144 mais 36. Soma aí 144 com 36, dá exatamente 180 mil reais. Não tem nenhum desses valores aqui, ó, que é 234. O passivo não circulante consolidado também aqui, ó. Passivo não circulante é 85, não é 90. Perfeito? Aqui estão os gabaritos. E assim, meu querido, espero que com esses exercícios você tenha tirado esse bicho-papão, né, de consolidação da sua vida. Até uma próxima.